bom podermos celebrar ao Senhor, onde estivermos, onde estamos. O Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa que seja em Jerusalém, não importa que seja em Samaria, onde você estiver, nós podemos adorar ao Senhor. Quero convidá-lo a ler comigo o texto que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. Eu vou fazer essa leitura na Nova Versão Transformadora, uma tradução diferente, queria que você acompanhasse. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntastes: quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Pai, é a tua palavra lida, e nós amamos a tua palavra. Como o salmista diz, quanto ama a tua lei. E nós queremos que ela preencha o nosso coração, inquiete a nossa alma, tranquilize e traga paz nas emoções, e desafie-nos para uma vida profunda na tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jó, conforme o seu próprio livro registra, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ele morava na cidade de Uz e ele tinha 7 filhos e 3 filhas, a Bíblia descreve isso. Ele era muito rico e tinha muito gado. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e empregados, muita gente. Ele tinha empregados a perder de vista, como uma tradução diz. De fato, ele era um homem muito importante. Pelo que a gente lê no livro, ele ficava à porta da cidade, como que um juiz, ocupava uma situação social importante. Também ele, com frequência, fazia um tempo de celebração com a família, intercedia pelos seus filhos, e Jó era uma pessoa que Deus agradava de olhar para ele e ver como ele era. Até que um dia, uma grande tragédia aconteceu, descrita no seu próprio livro. Deus permitiu que Satanás lhe tirasse todos os seus bens, lhe tirasse todos os seus filhos e lhe tirasse a sua própria saúde. Deus havia dito para Satanás: você viu meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal? Satanás, com desdém, diz também: o Senhor deu tudo para ele, e Deus lhe permitiu a Satanás tirar os seus bens, tirar os seus filhos e tirar a sua própria saúde. Mas a Bíblia registra que mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus. E Jó, nessa situação precária agora, pobreza, miséria e todo o seu corpo cheio de chagas, a Bíblia diz que ele com cacos rapava as chagas do seu corpo. E lhe aparecem então 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Amigos que vêm de longe com sabedoria e tenta explicar o sofrimento do Jó. Até que por fim aparece um último amigo chamado Eliú, mais sábio do que os primeiros, mais jovem, e traz umas orientações tão queridas e importantes para Jó. E nos capítulos 38, 39 e 40, nós encontramos uma bateria de perguntas que Deus faz, como que tentando tratar Jó através do seu discurso e tentando explicar a Jó tudo o que acontecia. Você pode olhar para o livro de Jó para falar e abordar sobre sofrimento. Você pode olhar para o livro de Jó e falar sobre riqueza, falar sobre amizades e conselhos. Você pode olhar para o livro de Jó e tentar tirar alguma coisa sobre a cultura, porque os estudiosos dizem que esse livro era contemporâneo do período de Abraão. Agora, o texto de Jó que nós lemos, pelo comportamento de Jó, vai nos ensinar algumas coisas interessantes. Então, o meu tema para trabalhar com vocês hoje é esse: como aprofundar o relacionamento com Deus.
Porque nesses 6 versículos que acabamos de ler, você vai encontrar 6 formas, 6 jeitos que Jó utilizou para, de forma assim mais eficiente, aprofundar o seu relacionamento com Deus. E cada versículo desses 6, um vai tratar sobre a comunicação, como falar com Deus. Outro vai tratar sobre a soberania de Deus. Outro vai tratar sobre a ignorância humana. Outro vai tratar sobre audição, ouvir a Deus. Outro vai tratar sobre uma experiência pessoal que eu posso ter com Deus. E o último versículo vai tratar sobre o arrependimento. E eu quero pensar então que Jó passou por por esses trâmites e mostrando assim um caminho, uma rota que eu e você podemos seguir para ter um relacionamento com Deus mais profundo. Como aprofundar o relacionamento com Deus? Primeiro, mantendo um canal de comunicação. O versículo 1 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor. Olha só, se ele respondeu é porque Deus falou. Então nós percebemos que há no processo de comunicação um emissor, há um receptor e há uma mensagem. Este é o processo lógico de uma comunicação. Agora, 2 coisas acontecem na nossa relação com Deus. Nós recebemos Deus falando com a gente através da sua palavra, e nós podemos falar com Deus através da oração. Um dos amigos de Jó, o Eliú, esse jovem mais sábio, diz: Jó, ainda que você não vê a Deus, ainda que você não observa, a causa sua, a tua causa está diante dele. Então é um Deus que está presente, que está acompanhando e sabe de forma patente o que é que passa na sua vida. E ele se aproxima com a palavra, e ele se aproxima quando também falo com ele. A palavra é a fonte primária de Deus comunicar com você, de Deus comunicar com a minha vida. É da palavra que vem a pregação. Às vezes, muitas pessoas têm substituído a pregação pela palavra, ou na verdade, a palavra pela pregação. E nós estamos desafiando a você para que receba a comunicação de Deus, a mensagem de Deus ao seu coração, através da palavra. Porque nós precisamos ter com cuidado, porque nem sempre pessoas que se dizem pregadores estão pregando a palavra de Deus. Deus usou o profeta Isaías para advertir, porque povo rebelde é esse, e é filho mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, eles dizem aos profetas: não tenham visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dize para nós o que é agradável, o que é prazível. Nós muitas vezes queremos nos abster, nos afastar da palavra de Deus e queremos coisas que são agradáveis ao nosso coração. Mas não só o profeta Isaías declara isso. Deus usou o próprio apóstolo Paulo para advertir: haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças e desejos, como que sentindo coceiras dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Querido, nós precisamos, no processo de comunicação com o Senhor, de saber que precisamos ter esse canal de comunicação, entender que a palavra é o caminho, é o meio pelo qual Deus fala conosco. E você pode falar com Ele através da oração. Jesus disse assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Oração é algo simples, no processo de comunicação com o Senhor, que destaca esse relacionamento mais profundo com Deus. Você simplesmente pode se dirigir ao Pai, falando em nome de Jesus. E Jesus não restringe, Ele diz tudo quanto pedirdes, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vos farei, eu darei a vocês, para que o Pai seja glorificado. Que arma poderosa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que nós temos na oração, nesse processo de comunicação com o Pai. Nessa semana que passou, eu tinha uma situação que estava emperrada já há 60 dias, e eu e Neia concordamos no propósito de orar.
nós fizemos uma oração, Senhor, abre portas. E eu confesso a você que eu fiquei surpreendido. Dentro de 2 dias, Deus confirmou e ouviu a nossa oração, porque Ele mesmo já havia dito através do Senhor Jesus. A oração é uma arma que você tem para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Segunda coisa, se você quer ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, é necessário você reconhecer a soberania dEle. Ele é Deus. O próprio Jó diz aqui, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus pode todas as coisas, você crê nisso, meu querido? O Senhor, através do anjo Gabriel, aparece uma mulher estéril chamada Isabel, que foi a mãe do profeta João Batista, e declara a ela, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Deus é poderoso para fazer. O próprio Senhor Jesus, conversando com seus seguidores, conversando com seus discípulos, falou que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E as pessoas ficaram encabuladas com aquilo. E Jesus diz, então, as pessoas disseram, então é impossível. E Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, conforme o poder dele que opera em nós. Um relacionamento profundo com Deus, comece a experimentar um Deus soberano, que é poderoso, que é onipotente, que pode todas as coisas e pode intervir na sua vida. Declarar que Deus é soberano sobre as coisas, que Deus pode fazer, Deus pode resolver, Deus pode desemperrar, Deus pode desembrulhar essa situação, desembaraçar o seu caminho, Deus pode aplanar o seu caminho, Deus pode fazer nivelar todo o vale, Deus pode fazer nivelar toda a montanha e aterrar todo o vale, e todos os caminhos escabrosos, diz o Senhor, Ele pode endireitar, porque Deus tem poder. Sabe que o profeta Isaías, descrevendo a soberania de Deus, ele declara, ainda antes que houvesse dia, eu era, diz o Senhor, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E a pergunta de Deus é, agindo eu, quem é que pode impedir? Apóstolo Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, meu amigo, um relacionamento mais profundo com Deus, crê no poder da oração, de conversar, mas crê no poder de Deus de realizar. Nada, ninguém pode frustrar, pode aplacar, pode impedir que os planos de Deus sejam realizados. Eu vi certa vez sobre esse livro de Jó, o pregador dizendo que, na verdade, parecia que Satanás estava querendo fazer uma aposta com Deus. Deus, eu aposto que se o Senhor tirar tudo que Jó tem, ele vai negar o Senhor. Satanás vive diante de Deus, acusando a sua vida, dizendo, olha, você serve ao Deus que você serve, por causa das coisas que ele faz para você. Satanás queria falar para Deus que Jó, ele era um servo fiel, porque Deus dava tudo para ele. E Deus disse, então faz esse teste. E Jó provou que ele servia a Deus, não por aquilo que Deus fazia, mas por quem Deus era. Esta é uma espiritualidade sadia, crer no poder de Deus, que é capaz de fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Adoro pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Soberania de Deus. Como, então, eu posso, dentro da minha vida, crer e aprofundar no meu relacionamento com Deus? Terceiro, versículo 3, admitindo sua própria ignorância. Olha o que o versículo 3 diz, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Deus pergunta para Jó, e Jó responde, sou eu que falei isso, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Meu amigo, tem muitas perguntas que Deus vai fazer para a sua vida e você não vai ter respostas. Quem é esse com tanta ignorância, com tanto atrevimento, que ousa se dirigir a mim? É isso que Deus está perguntando para Jó. Quem é este que questiona a minha sabedoria? E olha só que interessante,
Deus vai responder a Jó essas indagações, os seus questionamentos, em 3 capítulos, 38, 39 e 40. Inclusive parte do 41. Deus vai fazer uma bateria de perguntas para Jó. Olha só as perguntas que Deus faz para Jó. Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Diga-me, já que você sabe tanto, quem é que decidiu o tamanho da terra, por certo? Você sabe, né, Jó? Quem planejou as medidas da terra? Você, Jó, encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Você explorou as cavernas obscuras lá no fundo do oceano? Eu fiz, Deus pergunta a ele. Que você sabe? Você conhece os segredos da morte, Jó? Você viu os mistérios da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fala se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz, Jó? E onde mora a escuridão? Jó, você já parou para saber onde é que a neve é feita? Você viu o armazém onde o granizo é depositado e estocado? Os arsenais de granizo e neve mantêm por períodos de confusão ou de guerra? Jó, você que é inteligente, você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados ou o lugar de onde os ventos são soprados? Jó, quem você supõe que entalhou os cânions para que os rios passassem, para que a chuva escorressem? Jó, você conhece a lei dos céus e das constelações? Sabe como as coisas do céu afetam a terra? Você entende disso, Jó? Jó, você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuvas como eu posso, Jó? Jó, você pode controlar os relâmpagos e fazê-los obedecer às suas ordens, Jó? Veja, quem é que está fazendo pergunta para Deus? Ah, fui eu, disse Jó. E Jó agora recebe uma bateria de questionamentos de Deus. Jó, você que ensinou a leoa a se aproximar dos leõezinhos silenciosamente e pegar também as presas e repartir com seus filhotes? Jó, você que alimenta os urubus, os corvos? Jó, você sabe em que mês as cabras das montanhas dão à luz? Jó, você acha... quem você acha que deixou o burro selvagem solto, abriu os portões do curral e o deixou escapar? Jó, foi você quem deu ao cavalo a coragem e adornou ele com uma bela crina? Você criou cavalgar orgulhosamente e espalhar medo com seus nobres relinchos? Jó, foi depois de uma aula sua que o falcão aprendeu a voar, a estender as asas seguindo o seu caminho? Você quem ordenou, Jó, que a águia levantasse voo e ensinou a fazer o seu ninho nas alturas? Você tem um braço como o meu, Jó? É Deus perguntando, meu amigo. E aí, você começa a perceber Jó se encolhendo, admitindo a sua ignorância. E Deus pergunta: quem pode me confrontar e sair ileso? Eu estou no comando de tudo, eu conduzo o universo. Pronto, acabou. Meu amigo, às vezes a gente, na nossa petulância, no nosso atrevimento, na nossa arrogância, a gente começa a questionar Deus, falar, pensa que sabe, pensa que entende. Não contenda com Deus. Paulo, ele escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o conselheiro de Deus? Ou quem primeiro deu a Ele, para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Esta é a consciência. Quando você parte para um relacionamento profundo com o Senhor, você começa a perceber que Deus, Ele vai mostrar a sua insignificância, a sua pequenez. Jó, diante dessas perguntas de Deus, quem que fez essas perguntas de ignorância para mim? Sou eu. Eu acho muito linda essa postura de Jó, porque ele é humilde diante do Senhor. Que humildade de Jó. Que simplicidade, Jó, que singeleza. Fui eu, Jesus, fui eu, Pai, fui eu, Deus, quem fez essas perguntas. Perdoe a minha ignorância, perdoe porque eu falei besteira, perdoe porque eu falei o que não devia, a minha insignificância. Muito linda essa postura de Jó. E como é comum vermos pessoas atrevidas nos nossos dias.
pessoas sem sensatez, pessoas que palpitam de tudo. Nós estamos num momento clássico para isso. Por quê? Pessoas começam a fazer questão de defender os seus pontos de vista, dando opinião, comentando tudo, trazendo soluções. Muito cuidado, meu querido, seja humilde, porque aquele que diz ser sábio e é arrogante, não é sábio, é insensato, é tolo. Quanto mais entendimento de Deus que você tiver, mais você vai reconhecer a sua pequenez e a sua insignificância. É o que Paulo pergunta: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Sabe aqueles vídeos que a gente recebe, diz assim, olha, eu segurei para não falar, mas agora eu vou me manifestar. E aí expõe a sua opinião e pessoas, e aqui a gente tem ouvido nessa pandemia, gente que fala sobre curva, sobre Covid, sobre o ciclo, sobre pico, e aí nós encontramos médicos, infectologistas, nós encontramos estatísticos, economistas, políticos, e o comitê da cidade, e outros tantos curiosos, muitos se manifestando. Agora eu lhe pergunto, quantos você ouviu nesses últimos dias dizendo, nós não estamos entendendo, nós não estamos vendo solução, nós não temos previsibilidade e nós não sabemos o que fazer. Quantos vocês ouviram fazer isso? Quantos vocês ouviram falar isso? Mas acontece que na história bíblica tem um rei chamado Josafá, que ele vê os inimigos apertando o cerco e ele não vê saída. Ele então olha para Deus, Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Meu amigo, nós precisávamos de gente que nesse tempo fosse humilde e entendesse a sua insignificância, não querer explicar e falar e dizer aqui está a solução, mas dizer, Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os meus olhos estão fixos em Ti. Seria muito mais nobre, porque se você quer ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, é muito importante que você admita a sua própria ignorância diante da grandeza de Deus. Mas eu posso aprender aqui que para ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, é necessário desenvolver a audição, aprendendo a ouvir. Versículo 4 diz, ouça, Jó, e eu vou falar. Eu lhe falarei, ou lhe farei algumas perguntas, e você vai responder. Ouça, Jó. Lembra do jovem mais novo, o amigo mais novo de Jó, o Eliú? Lá no capítulo 37:14, ou 37:4, ele diz assim, Jó, inclina os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Não tem como falar assim, eu não imagino que Eliú chegou para Jó e disse, ô Jó, meu amigo querido, inclina os ouvidos a isto, para e considera. Na minha entonação, Jó, para com isso. Sabe aquelas abordagens, Jó, para. Jó, por favor, escuta. Jó, presta atenção. Jó, considera, compreenda, observa, atente. É como se Deus falasse através de Eliú para a sua vida e para a minha vida, Edson, por favor, para. Edson, escuta. Edson, entenda, presta atenção. Edson, considera. Deus fala para você hoje, para e considera as maravilhas de Deus. Olha para outras coisas lindas que Deus está fazendo na sua vida. Jó, para de chorar só pelo seu umbigo, mas começa a ver o que Deus faz por você. O que Deus quer despertar no meu coração é uma escuta que na ciência eles chamam de escuta ativa. É um exercício porque muitos ouvem, mas não escutam. Entende o que eu falo? Porque escutar é ouvir com atenção. De novo, escutar é ouvir com atenção. Um dos profetas, o profeta Isaías, ele registra no capítulo 42, versículo 20, àqueles que são seus ouvintes. Povo, vocês veem muitas coisas, mas você não observa. Ainda que você tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Então você pode ouvir, mas não escutar. O empresário Nizam, que fez recentemente uma entrevista na CNN, ele disse o seguinte, que no mundo pós-pandemia, que muitos estão chamando do novo normal, é um mundo em que as pessoas precisam exercitar o ouvir.
Mas isso não é novo para esses filósofos modernos, porque a Bíblia já de muito tempo recomenda. Salmo 81:13, Deus dizendo: ah, se o meu povo me ouvisse e me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Profeta Isaías, Deus dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, vocês comeriam o melhor dessa terra. Tiago 1,19, todo homem, pois, seja tardio para falar, mas pronto para ouvir. Deus quer que você exercite essa escuta, essa audição, que escuta com seu coração, que é a escuta ativa. Se você quer ter um posicionamento de relacionamento com o Senhor mais profundo, aprenda a ouvir, aquietar no seu coração. Ah, se o meu povo tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, diz o Senhor, então seria a sua paz como o rio e a sua justiça como as ondas do mar. Quinto lugar, para você desenvolver um profundo relacionamento com Deus, passa pela comunicação, passa pela soberania, passa a aprender a ouvir, passa também agora pela linha do buscar a sua experiência pessoal com Deus. Versículo 5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Puxa, foram alguns momentos de sofrimento de Jó. E antes de tudo isso, ele era um bom crente. Ele tinha um momento de adoração. Ele tinha uma família bonita. Ele era um homem próspero. Ele tinha o seu temor a Deus. Ele aprendera sobre Deus. Ele cumpria uma vida de retidão. Ele vivia assim e era bem reconhecido diante da comunidade onde ele estava. O que é importante você entender é que ele falava e tinha sobre Deus algo distante. Mas depois desse período de sofrimento, Deus o convergiu para uma experiência mais íntima, mais próxima. Porque muitos se relacionam com Deus pelo que ouviram. É isso que um dos salmistas dizem: o que ouvimos e aprendemos e o que falaram os nossos pais, nós não vamos encobrir aos seus filhos e vamos contar à vindoura geração. Talvez a sua fé é balizada no que você aprendeu dos seus pais, dos seus avós. A sua fé é através daquilo que você ouviu, mas o que Deus quer estimular em você é que a sua fé seja através de uma experiência que você teve com o Senhor. Há um hino antigo que diz: vem Espírito Divino, grande ensinador. E numa das estrofes diz assim: maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. Deus, eu quero ter a minha experiência com Deus. Quero ter a minha experiência com o Senhor. Os meus pais tiveram experiências, os meus amigos tiveram as experiências deles, os meus líderes de células tiveram experiências deles. Eu quero ter a minha experiência com o Senhor. E é isso que Jó faz. E ele tem, porque ele declara que ele conhecia Deus apenas de ouvir. Agora ele experimentou ao vivo e a cores a presença de Deus. Ele teve a sua própria experiência com Deus. E fechando, como aprofundar o relacionamento com Deus? Manifestando um arrependimento verdadeiro. Manifestando um arrependimento lá dentro do seu íntimo, com profundidade. Versículo 6, ele diz assim: retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. É como que Jó estivesse dizendo para Deus: Deus, eu já entendi. Deus, eu caí em mim. Eu vi as minhas idiosincrasias. Eu vi os meus erros. Eu vi os absurdos. Eu vi o meu atrevimento. Eu não sei nada diante da tua grandeza. Eu sou um vermezinho. Jó caiu em si, como aconteceu com o filho pródigo. Jó, chegando para Deus, diz: retira o que eu disse, Deus, me perdoa. Deus, perdoa mesmo a minha ignorância. Por favor, Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, eu estou envergonhado de mim mesmo. Sou um trapo. Deus, dispensa o teu favor sobre minha vida. Eu me arrependo do que falei, do que pensei, de como agi, de como reagi. Me perdoa, Senhor. Meu amigo, se você quiser viver essa experiência de um relacionamento mais profundo com o Senhor, é muito importante que você passe por esse processo que tritura o seu interior e que vai mostrar quem você de fato é. E um Deus santo, e não tem outra coisa a não fazer a não ser coragem e vergonha e se arrepender. Saiba quem você é.
queixe-se dos seus próprios pecados, não dos outros. É o que o Lamentações de Jeremias diz. Por que se queixa o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu vejo que nesses 6 versículos de Jó 42, você tem, na experiência viva de Jó, como que ele aprofundou o seu relacionamento com o Senhor. Um Jó que começa a sua história sabendo de Deus bom, cultuando a esse Deus, mas ele só ouvia falar. Mas no final do seu livro, ele diz: agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque eu aprendi a falar contigo. Por quê? Porque eu aprendi a reconhecer que tu és soberano. Por quê? Porque eu aprendi a ouvir ao Senhor, parar para te ouvir, ouvir a tua palavra. Por quê? Porque eu tive a minha própria experiência, não porque os meus pais viveram, mas eu tive a minha própria experiência, que brotou numa confissão de entrega e arrependimento. Jesus simplificou isso para você e para mim. Há uma canção antiga que diz: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos será frustrado. Eu queria que nesta hora você deixasse Jesus entrar aí no seu coração, desobstruir, resgate a palavra como Deus fala com você, fale com Ele pela oração. Saiba que Deus é Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Ele é soberano. Para e considera as maravilhas de Deus. Ouve. Experimente. Convide o Espírito Santo para falar no seu coração. Jesus morar na sua vida. Fui eu, Jesus, que fui tão arrogante, tão atrevido. Me perdoe. Estou arrependido. Bem sei que tudo podes.